Muito boa noite, meus irmãos. Que bom poder reencontrá-los nessa noite. Que bom, que nem disse o pastor no começo, que o Espírito Santo tocou no nosso coração e nos trouxe aqui neste, que é o melhor lugar que nós poderíamos estar, né? A casa de Deus. Hoje nós vamos dar sequência aí à nossa série, o nosso segundo encontro desse estudo que estamos fazendo de eventos finais. Na semana passada, eu havia dito a vocês que nós podemos dividir os sinais da volta de Jesus em dois grupos, vocês lembram? O primeiro grupo, que nós chamamos de avisos gerais de Deus. São gerais porque são para todas as pessoas, não é? Deus ama todos, deseja que todos se salvem, por isso Ele coloca avisos na sua palavra para que todos saibam quão próximo está a volta de Jesus, para que possam se preparar para Ele, se encontrar com Ele. Esses avisos estão na Bíblia, estão também no Espírito de Profecia. Agora, o outro grupo de avisos é aquele que nós chamamos de avisos especiais de Deus. E por que são especiais? Você lembra? Eu disse, porque não são para todas as pessoas. Não porque Deus ame mais a um do que outro, não, mas simplesmente porque nem todos os compreendem e nem todos querem aceitá-lo. Eles são especiais para aqueles que o aceitam, são especiais para o povo de Deus. Você também encontra esses avisos na Bíblia e você os encontra mais bem desenvolvidos no Espírito de Profecia. Justamente porque o Espírito de Profecia, como eu disse, ele é a revelação especial de Deus para o seu povo. O Espírito de Profecia não é para todas as igrejas, mas é para o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E nós vimos então que o último de todos esses avisos especiais será o decreto dominical. Agora, antes dele, vão haver outros avisos, muitos outros, para que todos saibamos quão próximos estamos desse decreto. E que avisos são esses? Bem, isso é o que eu quero mostrar para vocês hoje. Nós vamos ver quais são esses avisos especiais de Deus que nos mostram quão próximos estamos da promulgação desse decreto dominical para que você e eu possamos nos preparar para ele. Mas para isso, eu vou pedir que você feche os seus olhos. Assim como você está, vamos novamente falar com Deus. Santo Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Este é um momento extremamente especial, Senhor, porque nós vamos abrir a Tua palavra para buscar nela os Teus avisos especiais para nós. Por isso, Pai, te pedimos neste momento, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, amoleça o nosso coração, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos mostrar e possamos entender e colocar em prática nas nossas vidas, Pai. Para que o Espírito Santo faça em nós a transformação tão necessária. Perdoa os nossos pecados, que eles não façam separação entre nós neste momento. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, pode abri-la por gentileza no livro do Apocalipse, no capítulo 16. Eu quero ler um versículo ali com você. Eu vou projetar esse versículo no telão, para que nós possamos ser um pouco mais dinâmicos, mas ainda assim eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse a leitura nela. Apocalipse capítulo 16, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Na semana passada nós estudamos sobre a união de 2 grandes poderes. A união de 2 grandes bestas. A primeira besta representando o catolicismo, o sistema papal, e a segunda besta representando o protestantismo apostatado dos Estados Unidos da América. A Bíblia nos apresentou que algum dia esses 2 poderes estariam unidos. Você teria uma união entre católicos e protestantes, papado e Estados Unidos, uma união entre igreja e Estado. Mas quando a gente chega agora aqui no capítulo 16 do Apocalipse, você percebe que há algo a mais aí nessa união. Aqui agora não são mais 2 poderes. Aqui agora são 3 grandes poderes. Queridos, a Bíblia nos diz que em determinado momento do curso da história deste mundo de pecado, nós veríamos essa tríplice aliança do mal.
a união desses três grandes poderes, três espíritos imundos semelhantes a rãs. E eu digo a vocês essa noite, nós estamos vivendo nos dias desta aliança. Aliás, essa tríplice aliança, ela vai ser o último esforço de Satanás no mundo na sua tentativa de dominar todas as pessoas. Isso é interessante. Porque quando você vai lá no capítulo 14 do livro do Apocalipse, você percebe que Deus tem o que lá? Deus tem uma tríplice mensagem. Deus tem a tríplice mensagem angélica, que é como que uma última advertência ao mundo para que abandone uma falsa religião, uma falsa adoração, e também um último convite ao mundo para que participe de uma verdadeira religião, de uma verdadeira adoração. E o inimigo também tem uma tríplice mensagem. Mas a tríplice mensagem dele é uma tríplice mensagem de três espíritos imundos, semelhantes a rãs, como que a sua última tentativa de seduzir o mundo, de enganar as pessoas e de manter todos sob seu controle. Agora, quem são esses três poderes? Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. Alguém já disse para você por que esses três espíritos imundos são semelhantes a rãs? Você sabe me dizer? Deixa eu te contar uma história. O livro do Apocalipse ele tem 404 versos. Destes, 278 são citações de textos tirados do Antigo Testamento. Sabe o que isso significa? 70% do livro do Apocalipse está no Antigo Testamento. O que é que Deus quer nos dizer com isso? Deus quer nos dizer o seguinte, que Ele é um Deus preditivo, mas não é um Deus previsível. Ou seja, Ele diz o que vai acontecer, mas Ele não diz como vai acontecer. E quando o apóstolo João tira 70% do livro do Apocalipse do Antigo Testamento, o que ele está querendo dizer para nós é o seguinte: a única maneira segura de você compreender profecias que ainda não se cumpriram é você olhar para o passado e ver como é que essas profecias se cumpriram atrás, para que você possa ter um entendimento correto. E lá no passado, onde é que você encontra as rãs? Isso, lá no Egito, não é? Lá no livro do Êxodo. Moisés e Arão foram lá diante do faraó, aí eles colocam lá o cajado se transforma numa serpente pelo poder de Deus. E o que é que os magos do faraó fazem? A mesma coisa, pelo poder de quem? De Satanás. Depois eles vão lá até o rio e as águas do rio se transformam em sangue. E o que é que os magos do faraó fazem? A mesma coisa. Depois eles estendem o cajado e aí então agora vem a praga das rãs, pelo poder de Deus. E o que é que os magos do faraó fazem? A mesma coisa. Agora então vem os piolhos. E o que é que os magos do faraó fazem? Mais nada. Não conseguiram mais imitar o poder de Deus. Então, meus irmãos, a praga das rãs no passado foi o máximo do poder de Satanás para imitar o poder de Deus, no sentido de enganar aquelas pessoas e mantê-las no erro. Quando João chama esses três espíritos imundos de semelhantes a rãs, é disso que ele está falando. Ele está querendo dizer que assim como no passado, hoje, nos nossos dias, Satanás vai dar o máximo do seu poder para esses três espíritos imundos, numa tentativa de enganar as pessoas, de seduzi-las e de mantê-las no erro. Agora sim, quem são esses três poderes? Nós sabemos. O primeiro espírito imundo, semelhante a rã, que saiu da boca do dragão, é o que nós podemos chamar de espiritualismo. A senhora White, nos seus escritos, chama de espiritismo. Mas hoje eu chamo de espiritualismo, e no final da mensagem de hoje você vai entender por que ela chama de espiritismo e eu estou chamando de espiritualismo. Por que o espiritualismo é um espírito imundo semelhante a rã? Porque essa é a mentira que foi introduzida no mundo diretamente pela boca do dragão. Você conhece a história. Adão e Eva estavam lá no Jardim do Éden. Deus havia plantado duas árvores no centro do jardim. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore que dava o conhecimento do bem e do mal. E ao redor delas, em todo o jardim, haviam inúmeras árvores. E eles poderiam se alimentar do fruto de todas, menos da árvore que dava o conhecimento do bem e do mal. Deus disse a eles: olha, no dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. E agora então Eva, num momento de descuido, se aproxima daquela árvore e ali acontece a primeira sessão espírita.
O inimigo faz daquela serpente o seu médium e ele diz a Eva assim: por que Deus disse para vocês não comerem das árvores do jardim? E aí Eva comete um erro tremendo que nós não podemos cometer. Ela argumenta com Satanás, nós não podemos argumentar com o inimigo. E ela diz, não, Deus disse que podemos comer de todas, só não podemos comer dessa aqui, porque no dia que comermos, certamente... E o que o inimigo disse? Não, você está enganada, Deus está mentindo. Pode comer dessa árvore, porque você certamente não morrerás. E daí, meus irmãos, é que evolui no mundo toda essa doutrina espiritualista. Essa ideia de que a alma não morre, de que o corpo desmancha, mas o espírito continua tendo consciência fora do corpo e reencarna várias vezes e vai evoluindo, evoluindo, até que chega num estágio de perfeição e não precisa mais vir aqui. Isso é um espírito imundo, porque tira Jesus de cena, porque tira a divindade de Cristo e porque minimiza o sacrifício de Jesus na cruz. Se a alma, o espírito vai evoluindo por si só, e chega um momento que chega à perfeição pelo seu próprio esforço, por que é que Jesus morreu na cruz então? Percebe qual é o objetivo do inimigo com esse espírito? É desmerecer o sacrifício de Cristo, é fazer com que você não precise chegar até Ele para ter a salvação. Por isso, a Bíblia chama isso de um espírito imundo. O segundo espírito imundo que saiu da boca da besta, essa besta é a primeira besta, é o que nós chamamos de catolicismo. Por que o catolicismo é chamado de espírito imundo? Pelo mesmo motivo. Porque ele tira Jesus do centro, ele tira Deus do centro e coloca o homem no lugar de Deus. Ele coloca o homem como podendo perdoar pecados. Ele coloca o homem como sendo o representante de Deus na terra, mexe com a obra do Espírito Santo. O catolicismo mexe diretamente com o ministério intercessor sacerdotal do Senhor Jesus no santuário celestial, quando coloca a intercessão dos santos no lugar. É como se Jesus fosse alguém inacessível, você não tivesse acesso direto a Ele, você precisa de outro, de um ser humano, assim como eu e você, pecador, que está no pó da terra e que não sabe de nada, coloca isso como alguém que pode levar você a Jesus. Por isso, o catolicismo é um espírito imundo, saiu da boca da primeira besta. E o terceiro espírito imundo, semelhante a Rã, que saiu da boca do falso profeta, é o protestantismo apóstata. Por que aqui essa besta é chamada de falso profeta? Porque enquanto religião e Estado estão separados, é uma besta, são dois grandes poderes. Lembra daquela besta que parecia cordeiro, tinha 2 chifres, mas falava como dragão? Agora, quando esta nação começa a falar como dragão, quando ela começa a promulgar leis com o sentido de retirar a liberdade religiosa das pessoas, e mais do que isso, quando ela começa a ser uma promotora da falsa religião, aí deixa de ser uma besta e passa a ser um falso profeta. E tem uma diferença aí entre catolicismo e protestantismo. O catolicismo, ele muda as coisas da palavra de Deus, mas ele não engana as pessoas. Em que sentido não engana? Ele não abre a Bíblia e tenta justificar na Bíblia as coisas que faz. Eles não fazem isso. Eles dizem, olha, nós mudamos o sábado para o domingo, não porque tenha nada na Bíblia que autorize essa mudança, mas mudamos por nossa própria autoridade. Eles se equivocam quando acham que tem autoridade para isso. Já o protestantismo não. O protestantismo, ele abre a Bíblia e ele tenta justificar na Bíblia as mentiras que a primeira besta impõe ao mundo. Por isso é um falso profeta. Por isso são 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Agora, o que é que isso significa? Qual é o significado dessa tríplice aliança de Apocalipse 16:13? Quais são os avisos especiais de Deus para nós através disso? Quais são? Então agora você presta atenção, porque é um duplo aviso especial de Deus para você aqui. Duplo. Qual é ele? Quais são eles? Veja. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, esse abismo separou as igrejas por muitos e longos anos. Mas a senhora White, inspirada por Deus, está dizendo que em determinado momento,
o protestantismo iria estender um dos braços sobre esse abismo para dar as mãos ao poder romano, ou seja, ao catolicismo. E estenderia o outro braço através do abismo para dar as mãos ao espiritismo. Então perceba que a senhora White aqui está falando da mesma coisa que Apocalipse 16:13. Ela está falando dessa tríplice aliança, esses três poderes. Quando isso acontecer, nós podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Livro Testemunhos Seletos, volume 2, na página 141. Então, irmãos, a tríplice aliança é um duplo aviso especial de Deus para nós. Significa duas coisas. Primeira coisa, significa que o fim está próximo. E segunda, é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás. É por isso que você olha hoje para o mundo religioso e vê essa verdadeira cruzada de fenômenos sobrenaturais. É por isso que você olha para o mundo religioso hoje e vê pessoas expulsando demônios, fazendo curas, fazendo milagres. Porque nós estamos vivendo no tempo das operações maravilhosas de Satanás. É a tríplice aliança de Apocalipse 16:13. E essas manifestações que você vê hoje no mundo religioso, elas não vão parar, nem diminuir. Isso só vai aumentar cada vez mais e mais até o dia da volta de Jesus. Agora, o que foi que Jesus disse sobre isso? O que foi que o Senhor Jesus disse sobre esses milagres de hoje quando ele esteve aqui? O que foi que ele disse? Aqui está, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24, ele disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Três coisas nós podemos observar aqui nesse texto que Jesus disse a respeito dos milagres de hoje. Três coisas ele disse nesse texto. Quais são elas? Primeira, milagres são um sinal do fim do mundo e da volta de Jesus. É isso mesmo que você está vendo e ouvindo. Milagres são um sinal do fim do mundo e da volta de Jesus. Por quê? Que momento foi que o Senhor Jesus proferiu essas palavras? Ele estava com seus apóstolos no Monte das Oliveiras e os apóstolos fizeram uma dupla pergunta para ele, não fizeram? Disseram assim: mestre, diz-nos quando sucederão essas coisas, se referindo à destruição do templo de Jerusalém. E que sinais haverão da sua vinda e da consumação do século? E o Senhor Jesus então vai respondendo essa pergunta a eles, falando dos sinais ali da destruição do templo e falando dos sinais da sua vinda. E falando sobre os sinais da sua vinda, em determinado momento ele diz isso: olha, vão surgir falsos cristos, falsos profetas, operando grandes o quê? Sinais, grandes milagres. Por isso, milagres são sim um sinal do fim do mundo e da volta de Jesus. Mas agora você pode me questionar, e deve. E você pode me questionar assim: mas espera um pouco. Milagres sempre existiram? É verdade. Milagres sempre existiram. Aliás, quando o Senhor Jesus esteve aqui, qual era a marca de Jesus? Qual era a bandeira de Jesus? Eram os milagres. Jesus andou por aí fazendo bem por toda parte, curando as pessoas, expulsando demônios, libertando as pessoas da miséria, da escravidão, do pecado. Essa era a marca de Jesus. E qual era a marca de Satanás? Era o oposto. A marca de Satanás era a possessão demoníaca, eram as doenças, era a miséria, a perdição espiritual. Mas acontece, amigos, que depois que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, você sabe o que foi que Satanás fez? Depois que Jesus ascendeu aos céus, Satanás ele foi e ele roubou a marca de Jesus e ele passou agora a fazer curas e passou a fazer milagres. Você sabia disso? Você quer ver isso? Você quer ver quem é que faz esses sinais? Quem é que faz esses milagres? Você leu comigo Apocalipse 16:13, não foi? Eu vou ler de novo o verso. Apocalipse 16:13 diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 13 espíritos imundos semelhantes a rãs. E agora no versículo 14, no versículo seguinte, a Bíblia diz assim: porque eles são espíritos de demônios, operadores de
Sinais. Olha aí quem é que faz esses sinais. São esses 3 espíritos de demônios. Com que objetivo? E se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A última grande batalha entre o bem e o mal, a batalha do Armagedon. Então, milagres simplesmente não são um sinal do fim do mundo nem da volta de Jesus. Mas milagres no contexto dessa tríplice aliança de Apocalipse 16:13, milagres no contexto de uma esfera ecumênica, milagres são sim um sinal do fim do mundo e da volta de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que Jesus disse nesse texto: milagres são a marca da falsidade. Quem é que faz esses milagres? Falsos cristos e falsos profetas. Algumas pessoas às vezes me perguntam isso. Você já parou para se perguntar assim, por que é que a igreja verdadeira, por que é que a igreja adventista do 7º dia não faz curas e milagres como se vê no mundo religioso hoje? Por quê? O que é que o texto diz? O texto diz assim, porque surgirá a igreja verdadeira fazendo curas e milagres? É isso que o texto diz? Não. O texto diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Porque milagres, num contexto ecumênico dessa tríplice aliança, são a marca da falsidade e não a marca da verdade. Agora, será que um dia esta igreja vai fazer isso? Será que um dia essa igreja vai fazer curas e milagres, não iguais, mas semelhantes, como você vê no mundo religioso hoje? Será que ela vai fazer? O que é que você acha? Sim ou não? Alguns estão em dúvida, não é? E se sim, então, quando isso vai acontecer? Bom, isso, eu vou dizer aí, são cenas dos próximos capítulos, né? Você vem aí nos próximos domingos, que aí você vai, em algum momento, você vai encontrar essa resposta. Por enquanto, vamos dizer apenas que milagres são a marca da falsidade. E terceiro ponto, milagres são enganosos. Qual é o objetivo desses grandes milagres? Enganar. Sabe por que milagres são enganosos? Porque a mente das pessoas hoje está sendo condicionada a pensar que somente Deus pode fazer o bem. Que todo o bem vem somente de Deus. E aí então o que é que o inimigo faz? O inimigo pode ir e colocar a doença numa pessoa. E aí agora ela fragilizada, ele leva essa pessoa onde ele quer. E lá então ele vai e tira essa doença. E a pessoa está condicionada a pensar, é só Deus que faz milagre, é só Deus que faz o bem, então Deus está aqui, Deus me curou, é aqui que eu vou ficar. Queridos, quando é que você acha que você vai ir numa igreja dessas falsas igrejas, e que você vai ouvir do púlpito que o inimigo pode fazer milagres, que o inimigo pode fazer o bem, mesmo que for para enganar? Quando é que você vai ouvir isso? Nunca. Nem aqui nesta igreja você não ouve isso. Raramente alguém tem coragem de vir aqui à frente e dizer isso. Quanto mais numa igreja dessas, numa falsa igreja, numa falsa religião. Quando é que você vai ouvir lá que o inimigo tem poder para fazer milagres? Nunca. Mas é isso que acontece. Milagres são enganosos, porque não é somente Deus quem faz o bem, o inimigo também pode fazer o bem para as pessoas, para enganá-las, para seduzi-las, para mantê-las no erro. Por que é que milagres são enganosos? O que o Senhor Jesus disse sobre isso? Mateus 7, 22, 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Amigos, no dia da volta de Jesus só vai haver 2 grupos de pessoas, salvos e perdidos. Mas os perdidos vão se subdividir em 2 outros grupos. Primeiro, perdidos conscientes. São aquelas pessoas que rejeitaram conscientemente a salvação. Sobre esses, a Bíblia diz que eles vão correr até as montanhas e vão pedir que as rochas caiam sobre suas cabeças e os esmaguem. Eles não podem suportar a glória de Jesus. Mas vai ter um outro grupo. Perdidos religiosos. Pessoas que quando virem Jesus voltando, meio que vão até ele, como que saudando a Jesus e vão dizer assim, olha Senhor, enquanto o Senhor não vinha, nós profetizamos em Teu nome, nós curamos as pessoas em Teu nome, nós fizemos muitos milagres em Teu nome. Como que se estivessem assim reclamando um lugar no reino de Deus.
que é que o Senhor Jesus vai dizer para essas pessoas? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Nunca vos conheci. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Será que Ele está dizendo que expulsar demônios no nome dEle é pecado? Será que Ele está dizendo que curar as pessoas no nome dEle é pecado? Será que Ele está dizendo que fazer milagres no nome dEle é pecado? É isso que Ele está dizendo? Não é isso que Ele está dizendo. O que é que são falsos aqui? Os milagres são falsos? Não, não são os milagres que são falsos. São os profetas que são falsos. São os cristos que são falsos. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: falsos cristos, falsos profetas, fazem grandes milagres no meu nome, mas o poder que eles usam não é o meu. Por isso são falsos cristos, por isso são falsos profetas. Por isso vou dizer a eles: saiam de perto de mim, nunca te conheci. Porque eles nunca conheceram a Deus. Essa palavrinha traduzida aqui, o verbo conhecer no grego, ele tem um significado muito especial. Não é como você vai dizer assim: olha, eu conheço lá o Marcelo, mas você me conhece de vista, esse é o segundo domingo que eu venho aqui, você me conhece porque eu venho aqui. Esse não é o conhecer que está ali. O conhecer que está ali significa um relacionamento íntimo. Esse verbo conhecer aí no grego, em alguns lugares, ele é usado até mesmo para expressar a relação de intimidade que existe entre um homem e uma mulher. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Nunca os conheci porque nunca tiveram intimidade comigo, nunca tiveram um relacionamento íntimo de amizade comigo. Por isso não os conheço. E essa rejeição, irmãos, vai ser uma coisa terrível. Terrível. Imagine as pessoas que estão provavelmente hoje espalhadas aí por todo este mundo religioso, não é? Que estão lá curando, que estão fazendo milagres em nome de Jesus, esperando com isso ter uma parte do reino de Deus, vão ser rejeitadas, porque não conheceram a Jesus. Foram falsos cristos, falsos profetas. Então, diante de tudo isso que estamos vendo, né, essa tríplice aliança de Apocalipse 16, 13, então, diante de tudo isso, você pode estar se questionando: mas como é que isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Como é que vai se dar essa união das igrejas entre católicos e protestantes, espiritualistas? Qual é a força unificadora? Qual é o cimento que está unindo estas igrejas? Então eu sempre tive essa dúvida. Sempre tive. E eu achava assim que um dia haveria uma única igreja mundial e que todos nós seríamos obrigados a fazer parte dela. Aliás, essa foi a tentativa do Concílio Mundial das Igrejas em Genebra, mas essa tentativa fracassou. E eu sempre tive esta dúvida até o momento em que, como eu disse a vocês na semana passada, Deus me deu um grande presente, não é? Deus colocou um homem, um pastor na minha vida, que talvez o pastor conheça, o pastor Wilson Androvait. Deus me deu esse privilégio de conhecer esse homem que durante muitos anos foi professor de teologia, durante muitos anos foi diretor e reitor do SALT, o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. E então eu conheci esse homem, ele foi meu professor. E eu preciso aqui não ser injusto e dar o crédito a ele, porque tudo isso que nós estamos estudando, tudo isso, boa parte, aprendi com ele, nas aulas dele. Então, um dia, em algum momento, essa pergunta foi feita a ele: pastor, como é que vai se dar a união das igrejas? E eu fiquei surpreso com a resposta que ele me deu. Ele me disse que, durante muito tempo, ele também pensou que haveria uma única igreja e que todos seriam obrigados a participar dela. E aí ele me respondeu, então, como é que seria esta união das igrejas, contando um pouquinho da experiência dele, que eu vou dividir com vocês hoje. O pastor Androvait se formou em teologia, aqui em São Paulo, depois fez o seu mestrado, e aí foi lá para os Estados Unidos fazer o doutorado. Só que ele não fez o doutorado na Andrews, ele fez o doutorado numa universidade não adventista que fica em Chicago. E antes que você me pergunte por que ele não fez o doutorado na Andrews, eu já digo, porque naquela época não tinha.
doutorado na Andrews. Final da década de 60, comecinho da década de 70, não tinha. Então ele teve que fazer o seu doutorado nessa universidade que não era adventista. E lá ele tinha um conselheiro doutoral. E o conselheiro doutoral dele se chamava Dr. Egon Geddes. Você já ouviu falar desse nome? Egon Geddes? Você sabe quem é Egon Geddes? Egon Geddes era um alemão, cerca de 6 anos mais velho que o pastor Andrew White. Né? Hoje, o pastor Andrew White deve ter uns 77 anos, o Dr. Egon Geddes, se estiver vivo, deve ter aí os seus 83 anos. Mas o fato é que naquela época ambos eram muito novos. O pastor Andrew White tinha 30 anos, o Dr. Egon Geddes tinha 36 anos. E mesmo sendo muito novo, esse homem já tinha um doutorado feito nos Estados Unidos. Ele já tinha outro doutorado feito na Alemanha. E ele era nada mais, nada menos do que o representante de todos os teólogos protestantes dos Estados Unidos da América junto ao Vaticano. Então, quando tinha uma reunião ecumênica lá no Vaticano, era o Dr. Egon Geddes que ia lá e participava. E depois, quando ele voltava para os Estados Unidos, ele difundia então o ecumenismo, a união das igrejas nos Estados Unidos. E um dia o pastor Andrew White fez a mesma pergunta para ele. E disse assim: Dr. Egon Geddes, o senhor acha mesmo que vai acontecer essa união dos cristãos? Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse assim: Wilson, hoje eu já sou muito mais católico do que protestante. E ele disse mais: essa união das igrejas, né, hoje está acontecendo um fenômeno. Ele disse assim: os líderes das igrejas estão se unindo. Nós sabemos que nem todos os membros, nem todos os fiéis vão se unir, mas isso não importa. Porque quando os líderes estão se unindo, naturalmente as massas vão se unir também, porque as massas sempre seguem o seu líder, sempre seguem o líder. Então, o pastor Andrew White perguntou para ele: mas se é assim, se essa vai ser uma união espiritual, então qual é a força? Qual é o cimento que está unindo os cristãos? Então veja qual foi a resposta dele. O Dr. Egon Geddes afirmou o seguinte: o carismatismo é a grande força que está unindo os cristãos. Você sabe o que é o carismatismo? O carismatismo vem da palavra carisma, que significa dons. Carismatismo envolve todo aquele que está em busca dos dons do Espírito Santo. Essas coisas do batismo do Espírito Santo, falar em línguas, curas, milagres. E o carismatismo, meus irmãos, ele surgiu no ano de 1906, na Azusa Street, em Los Angeles, nos Estados Unidos, como uma experiência não denominacional. Não surgiu numa igreja específica, mas surgiu na experiência de alguns homens. Primeiramente 2 homens, 2 suecos, que eram batistas, Gunnar Wingen e Daniel Berg. E ele aconteceu dessa forma, ele não surgiu dentro de uma igreja específica, justamente porque o objetivo do carismatismo era abranger todas as igrejas, era se tornar interdenominacional. Essas questões de batismo no Espírito Santo, falar em línguas, curas, milagres, isso era para abranger todas as igrejas. Mas acontece que lá atrás, sabe o que as igrejas protestantes fizeram com o carismatismo? Elas fecharam as portas para o carismatismo, não aceitaram o carismatismo. Não aceitaram o carismatismo como uma manifestação do Espírito Santo. E mais do que isso, não somente fecharam as portas, como expulsaram de suas fileiras todos aqueles que se influenciavam pelo movimento carismático. Você sabia que a igreja Assembleia de Deus surgiu no ano de 1911 por uma divisão que houve na igreja batista do Belém? Esses 2 homens, Gunnar Wingen e Daniel Berg, vieram para a igreja batista do Belém. E lá começaram a difundir o carismatismo, a igreja não aceitou. Não aceitou, expulsou eles e junto com eles mais da metade da igreja saiu. E eles então atravessaram a rua, entraram na casa de um deles que morava em frente à igreja. E ali então nasce aquilo que você conhece hoje como Assembleia de Deus, e ela está em toda parte. Você sabia que a congregação cristã no Brasil nasceu também no ano de 1911? Um homem chamado Luiz Francescon vem de Chicago para São Paulo.
e ele vai lá na Igreja Presbiteriana de São Paulo, dizendo ser um presbiteriano, e começa a falar sobre batismo no Espírito Santo, sobre dom de língua, sobre curas. A igreja não aceitou, a igreja rejeitou, expulsou Luiz Franciscon, e junto com ele muitos outros saíram. E eles então agora fundaram aquilo que você e eu conhecemos hoje como a Congregação Cristã do Brasil. Uma divisão da Igreja Presbiteriana. Então lá atrás, todas as igrejas protestantes rejeitaram. Fecharam as portas e por isso começaram a nascer as igrejas pentecostais uma a uma. Veio a Assembleia de Deus, depois a Congregação Cristã, depois Brasil para Cristo e depois todas as outras, e foram se proliferando pelo mundo como uma verdadeira praga na lavoura. Agora, interessante que a partir da década de 60, as mesmas igrejas que fecharam as portas lá atrás, sabe o que elas fizeram? Abriram as portas para o carismatismo. Todas elas abriram. E hoje no mundo, exceção feita a uma igreja, e eu louvo a Deus porque você e eu fazemos parte dela, exceção feita a esta igreja, todas as outras estão envolvidas pelo carismatismo e todas as outras estão debaixo do manto carismático. Todas. Batista, metodista, presbiteriana, anglicana, luterano, até mesmo os católicos. Todos eles estão debaixo do manto carismático. E no final da década de 1960, o carismatismo fez isso aqui, ó. Ele bateu as portas do Vaticano. E o Papa abriu as portas, estendeu os braços e disse: nós temos que repartir com o mundo essa influência do espiritualismo carismático. E eu pergunto a você, por quê? Por que isso aconteceu? Por que lá atrás todas as igrejas fecharam as portas ao carismatismo, mas hoje todas elas estão envolvidas com carismatismo? Por quê? Por quê? Ali está a resposta. Porque o carismatismo é uma força unificadora que derruba as barreiras que existem entre as igrejas. E ele une os cristãos. E mais do que isso, não somente une os cristãos, como também reaviva a igreja. Veja a Igreja Católica. A Igreja Católica hoje é uma igreja carismática e renovada. E isso começou aqui no Brasil com quem? Isso, com aquele padre, Marcelo Rossi. E ele começou isso aqui no Brasil, e vou dizer uma coisa para você. Hoje, existem mais católicos neopentecostais carismáticos no Brasil do que adventistas do sétimo dia no mundo. Você sabia? O número de católicos neopentecostais carismáticos no Brasil é maior do que o número de adventistas do sétimo dia no mundo. No mundo. Então, queridos, o carismatismo é a grande força que está unindo os cristãos. E o Dr. Egon Guedes disse mais. A união das igrejas não é uma união institucional. Essa tentativa do Concílio Mundial das Igrejas fracassou. A união hoje é espiritual. E então o pastor Andrew White fez outra pergunta para ele. Mas me diga então uma coisa, Dr. Egon Guedes. Se a união hoje é espiritual, então qual é a força unificadora que vai unir os cristãos? Qual é a experiência espiritual em comum para que todos se tornem irmãos em Cristo Jesus? Veja a resposta dele. Através da experiência espiritual do batismo no Espírito Santo. Católicos, protestantes, batistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, judeus, etc. Todos seremos irmãos em Cristo Jesus. Lembra que eu disse a vocês na semana passada que as igrejas já estavam unidas espiritualmente sob 3 grandes pilares? Lembra que eu havia dito? O primeiro era a imortalidade da alma, o segundo a guarda do domingo, e eu disse que eu só diria o terceiro hoje. Aí está ele. Batismo no Espírito Santo. Já estão unidas espiritualmente. Você já ouviu falar desse outro homem, Dr. Kevin Hanagan? Você sabe quem é Kevin Hanagan? Kevin Hanagan era professor da Universidade de Notre Dame, que fica na cidade de South Bend, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, a 40 milhas de distância da Universidade de Andrews. Esse homem aqui, Kevin Hanagan, não sei se é vivo ainda, mas ele e a sua esposa foram os que fizeram isso aqui, ó. Foram eles que bateram as portas do Vaticano. E foram eles que introduziram o carismatismo no catolicismo.
porque esse homem é católico. A Universidade de Notre Dame é católica. E lá no comecinho da década de 1960, esse professor montou um grupo de estudos na Universidade de Notre Dame e logo o espírito carismático se manifestou entre eles. E 7 anos depois, ele estava batendo as portas do Vaticano e introduziu o carismatismo dentro do catolicismo. Esse homem escreveu um livro chamado Catholic Pentecostals. E veja o que é que ele escreveu neste livro. Um dos mais ricos frutos do movimento carismático contemporâneo é a união dos cristãos de muitas denominações no Espírito de Jesus. Episcopais, luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas, discípulos, nazarenos, irmãos, bem como as denominações pentecostais têm se tornado nossos queridos irmãos em Cristo, unidos pelo batismo no Espírito Santo. Catholic Pentecostals, página 225. Você já ouviu falar desse outro homem? Dr. Dennis Bennett. Ele foi reitor de um seminário episcopal que aconteceu em Seattle. Esse homem também escreveu um periódico. E quando eu vi o que esse homem escreveu, queridos, eu fiquei com a minha boca aberta e com o meu queixo caído. Porque esse homem escreveu a mesma coisa que a Sion White, inspirada por Deus, deixou para nós no livro Testemunhos Seletos, volume 2, na página 141. Escreveu com outras palavras a mesma coisa. Veja o que é que esse homem escreveu nesse periódico Christianity Today, de 12 de agosto de 1977, na página 36. Vejo 3 correntes do cristianismo que estão começando a se unir. A corrente católica, com sua ênfase na continuidade histórica. A corrente protestante, com sua ênfase na lealdade à Bíblia. E a corrente espiritualista pentecostal, com sua ênfase na experiência com o Espírito Santo. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pasmo. Esse homem está parafraseando aquilo que a Sion White escreveu. Veja o que ele diz, olha, vejo 3 correntes que estão se unindo, protestantes com católicos e com espiritualistas. E a Sion White, muito antes, já tinha escrito isso, inspirada por Deus, olha, vai haver uma tríplice união de protestantes com católicos e com espiritualistas. Ele está parafraseando aquilo que você e eu já deveríamos saber há muito tempo. Então, meus amigos, quando eu vejo todas essas coisas, quando eu vejo o ecumenismo, a união dos líderes das igrejas, quando eu vejo essa verdadeira cruzada de fenômenos sobrenaturais, curas e milagres, pessoas expulsando demônios, quando eu vejo o pentecostalismo, o neopentecostalismo, quando eu vejo a explosão do carismatismo no mundo, eu tenho certeza de uma coisa. Isso não são apenas acontecimentos locais, não são apenas eventos sociais e religiosos, são muito mais do que isso. Isso são avisos especiais de Deus para mim e para você, de que o fim está próximo e de que estamos vivendo no momento das operações maravilhosas de Satanás. Este é o cumprimento dessa profecia de Apocalipse 16:13. Essa tríplice aliança do mal, esses 3 espíritos imundos semelhantes a rãs que estão unidos e que estão se manifestando hoje em nossos dias. E, infelizmente, os nossos irmãos carismáticos, pentecostais, neopentecostais, eles estão exultando com isso. Eles estão achando que Deus está operando maravilhosamente. Eles dizem assim, olha, Deus está conosco. Deus está aqui, nós temos o poder do Espírito Santo, veja, Deus está atuando por nosso intermédio. Eles estão exultando, achando que Deus está operando maravilhosamente através deles. Mas a Bíblia está nos dizendo que essa não é uma obra do Espírito Santo. Esta é uma obra de outro Espírito. E é uma tristeza. É uma tristeza ver que o púlpito das igrejas que um dia foram protestantes, que o púlpito dessas igrejas se transformou hoje numa manifestação de um espiritismo barato. Sim, porque nada mais isso que é o carismatismo. É um espiritualismo barato. O púlpito das igrejas protestantes se transformou na manifestação de um espiritualismo barato, revestido de roupas de religião, que desdenham da Bíblia, que usam o nome de Jesus, mas que constituem a grande agência de Satanás, com a qual ele está fazendo isso daqui.
está abraçando todo o mundo cristão. Mas o objetivo dele não é abraçar somente o mundo cristão. Ele quer abraçar todos os outros também. Ele quer abraçar todos os mundanos também. E como é que ele vai fazer isso? Como é que Satanás conseguirá unir os cristãos professos aos mundanos? Qual é a ponte que ligará os cristãos professos aos mundanos? Alguém sabe qual é esta ponte? Deveríamos saber. Se estudássemos o livro O Grande Conflito, certamente saberíamos. Aqui está a resposta. Está na página 588. A linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem a ele. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo e assim fortalecer a sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do espiritismo. Enquanto o carismatismo é uma força que une os cristãos, o espiritualismo, que a Sra. White chama de espiritismo, é a ponte que une os cristãos professos aos mundanos. Essas são as duas grandes agências de Satanás. Através do carismatismo, pentecostalismo, neopentecostalismo, Satanás abraça todo o mundo cristão. E através do espiritualismo, ele abraça todos os outros, todos aqueles que não se ligam a religião nenhuma. E assim o mundo inteiro está sendo seduzido, enganado e mantido debaixo dos seus braços. Agora eu pergunto para você, o que é o espiritualismo? Por que a Sra. White chamava de espiritismo e por que eu estou chamando de espiritualismo? O que é o espiritualismo? Está aqui, livro Grande Conflito, página 561. Pouco a pouco, ele, Satanás, tem preparado o caminho para a sua obra-prima de engano, o desenvolvimento do espiritismo. Até agora não logrou realizar completamente seus desígnios, mas esses serão atingidos no fim dos últimos tempos. O que é o espiritualismo? Leia comigo em voz alta. É o quê? A obra-prima de engano. É a obra-prima de Satanás, o espiritualismo. Agora, por que a Sra. White chama de espiritismo e ela estava certa? E por que nós chamamos hoje de espiritualismo e também estamos certos? Aqui está a resposta. Porque até os dias da Sra. White, Satanás não tinha realizado completamente seus desígnios. Por isso ela chamava de espiritismo. Mas hoje, em que dias estamos vivendo? Hoje, ele já realizou completamente os seus desígnios. Nos dias da Sra. White, o espiritismo moderno era conhecido através daquelas pancadas na casa das irmãs Fox. Mas hoje, isso é apenas uma das mais de 200 manifestações espiritualistas que existem no mundo. Mais de 200. Hoje, Satanás já realizou completamente a sua obra. E hoje o espiritualismo, você pode compará-lo como um grande bolo. E você divide esse bolo em mais de 200 fatias e cada uma tem um nome diferente. Uma dessas fatias nós podemos chamar de espiritualismo pagão, que é essas coisas de nova era, Hare Krishna, essas religiões todas orientais. Outra fatia você pode chamar de espiritualismo espírita. Esse espiritismo que temos mais comum aqui no Brasil, essas coisas de Allan Kardec, Chico Xavier, Umbanda, essas tranqueiras todas aí. Sabe qual outra fatia você pode tirar desse bolo? Espiritualismo científico. Telepatia, psicocinose, astrologia, ufologia, parapsicologia, é um tipo de espiritualismo. E também o espiritualismo religioso, através do carismatismo, pentecostalismo, neopentecostalismo. Hoje ele já realizou sua obra. Então, meus irmãos, quando você olhar para todas essas coisas, essa união ecumênica de Apocalipse 16:13, uma coalizão cristã que se formou nos Estados Unidos da América, que nem nós vimos na semana passada, uma união política dos cristãos que só foi possível porque antes houve essa união espiritual. Quando você vê essa verdadeira cruzada de fenômenos sobrenaturais, curas, milagres, pentecostalismo, neopentecostalismo, carismatismo,
você tem que estar certo de uma coisa. Isso não são eventos locais, não são acontecimentos sociais nem religiosos, mas isso são avisos especiais de Deus para você, para que você saiba quão próximo você está do fim da volta de Jesus e que você está vivendo no tempo das operações maravilhosas de Satanás. E o último desses avisos especiais é aquele que estudamos na semana passada, o decreto dominical. Um conjunto de leis que vai forçar os filhos de Deus a negar a guarda sistemática do sábado. Sabe, hoje se fala muito dessas coisas como se fossem assim apenas acontecimentos locais. Como se fossem apenas eventos sociais, eventos religiosos. Não, irmãos. É muito mais do que isso. Olha para o mundo. Veja a expansão do carismatismo no mundo. Veja a propagação do espiritualismo no mundo hoje. Satanás tem grandes ferramentas através das quais ele divulga isso no mundo inteiro. E sabe, talvez a maior ferramenta que ele tenha e que atinge todos nós sejam as telas. As telas. Não é? As telonas, os telões dos cinemas. Que as pessoas vão lá e assistem esses filmes aí de Hollywood, que todos eles têm um fundo espiritualista. Infelizmente, adventistas do sétimo dia têm ido lá ver essas coisas. Aliás, hoje parece que o cinema já faz parte da vida cotidiana do adventista do sétimo dia. Antigamente não íamos, né? Deus não gostava, mas parece que Deus muda. Parece que hoje Deus não está se importando tanto com essas coisas. E não são só as telonas, também são as telinhas. Porque às vezes nós não vamos lá ver essas porcarias, mas trazemos essas porcarias para assistirmos nas telinhas, na sala confortável da nossa casa. E se não trazemos, nem precisamos. Porque hoje, quando você liga a sua televisão, o inimigo já põe isso lá para você de graça. E talvez a pior coisa que possa existir hoje para nós seja essa tal de Rede Globo aí de televisão. E quantos de nós não ficamos horas e horas na frente de uma telinha dessa, assistindo essas porcarias, assistindo essas novelas, assistindo essas coisas, não é? As nossas crianças vão crescendo, sendo educadas por essas coisas. E vão aprendendo ali, e vão crescendo como pessoas violentas, egoístas, que não têm mais assim respeito pelos valores morais da família. Vão sendo ensinadas, não é? Que a vida fácil é melhor, que o adultério é melhor, que o crime compensa, tudo acaba bem no final. E vão aprendendo essas doutrinas espiritualistas desde pequenas, desde cedo. Olhe para essas coisas. Isso não são coisas simples, nem são coisas pequenas, nem são eventos locais, acontecimentos religiosos, sociais, não. Isso são avisos especiais de Deus para você, de que o fim está próximo, de que você e eu estamos vivendo no tempo das operações maravilhosas de Satanás. Na próxima semana, nós vamos dar sequência. Vamos estudar sobre esse pequeno tempo de angústia. Mas hoje eu quero dizer uma última coisa para você sair daqui pensando. E eu vou aproveitar um gancho que eu vou pegar da oração que o pastor fez aqui no começo. Vá no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Vou esperar vocês encontrarem. Não é gostoso quando a igreja fica assim em silêncio e você ouve o barulhinho das folhas da Bíblia? Lucas 21, verso 29, diz assim: Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. É uma parábola, não é? O Senhor Jesus está dizendo assim: olhem para as árvores. Quando você vê que elas estão dando frutos, você sabe que o verão está chegando, não é assim? Quando estamos no outono, no inverno, as árvores perdem suas folhas, ficam como que sem vida. Depois vem a primavera, as folhas voltam, as flores aparecem. E aí, quando chega o verão, começam a nascer o quê? Os frutos.
É uma parábola. Qual é o significado dessa parábola? Assim também, verso 31. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, que coisas? Quando virem acontecendo estas coisas, que coisas? Essas coisas que vocês viram hoje. Quando vocês virem essas coisas acontecendo, não é? O ecumenismo, a união dos líderes, carismatismo, pentecostalismo, neopentecostalismo, essa cruzada sobrenatural de curas e milagres, pessoas expulsando o demônio, profetizando. Quando vocês verem estas coisas acontecerem, estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Verso 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Verso 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Isso aqui é uma grande promessa de Jesus para você. É uma grande promessa. O Senhor Jesus está dizendo assim, olha, quando vocês virem essas coisas acontecendo, não é para você ficar com medo, não. Não é para você ficar triste. Não é para você ficar preocupado, mas é para você fazer o quê? É para você se alegrar, é para você se exultar, sabe por quê? A sua redenção está próxima. O Senhor Jesus está voltando. Em breve você vai vê-lo vindo nas nuvens dos céus, com majestade, com poder, com grande glória. É motivo de alegria, e não de tristeza, e não de medo, de preocupação. Isso é uma grande promessa. Mas mais do que isso, é mais do que uma grande promessa. Você sabe o que isso é também? Isso é também uma grande advertência para nós. Sim, uma grande advertência. Porque ele diz assim, ó, ao começarem essas coisas a acontecer, olhe para o alto. E isso parece muito propício para nós que somos brasileiros, porque o brasileiro sempre gosta de deixar tudo para a última hora, não é? O Senhor Jesus está dizendo, não faça isso, não deixe para a última hora. Quando essas coisas começarem a acontecer, irmãos, elas já estão acontecendo há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos o carismatismo está no mundo. Há mais de 50 anos já existe essa união espiritual dos cristãos. Há mais de 50 anos. E o Senhor Jesus disse, olha, quando elas começarem a acontecer, olhe para o alto. Isso não significa que agora nós temos que sair por aquela porta e parar lá no meio da rua e ficar olhando para o céu até ele voltar. Não. Esse olhar para o alto está falando, sabe sobre o quê? Sobre o nosso preparo para isso. Sobre o nosso preparo para podermos estar em pé no dia da volta dele. Ele disse, quando essas coisas começarem a acontecer, você já tem que estar preparado. Sabe? Por quê? Porque a volta de Jesus, na realidade, ela não está mais distante de cada um de nós do que o dia da nossa morte. Não está. Porque quando uma pessoa morre, quando uma pessoa fecha os olhos e dorme o sono da morte, sabe o que acontece com ela? Ela não tem mais pensamento, não tem mais sentimento, mais emoção, mas tem uma coisa que ela também não tem. Ela não tem mais influência do tempo sobre ela. Pode-se passar o tempo que for, quando ela abrir os olhos novamente, se estiver salva, ela vai estar no dia da volta de Jesus. Por isso, nós temos que estar preparados hoje. Por isso ele diz, quando essas coisas começarem a acontecer, você olha para o alto. Sabe por que você tem que olhar para o alto? Porque está iminente diante de nós a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida na palavra de Deus serão enganados e vencidos. Irmãos, isso é muito importante. Leia isso comigo em voz alta. Todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida na palavra de Deus serão enganados e vencidos. Satanás opera com todo o engano da injustiça para alcançar domínio sobre os filhos dos homens. E os seus enganos aumentarão continuamente. Só logrará alcançar, porém, o objetivo visado quando os homens fazem o quê?
voluntariamente cederem às suas tentações. Satanás só vence a gente quando voluntariamente nós escolhemos ceder a essas tentações. Sabe como? Escolhemos assim? Quando não oramos. Quando não estudamos a Bíblia. Quando não testemunhamos. Quando as nossas obras não se harmonizam com a nossa fé. Por isso, nós temos que estar firmemente estabelecidos na palavra de Deus. Senão, seremos enganados. Senão, seremos completamente derrotados e vencidos. Mas se você e eu escolher nessa noite se firmar na palavra de Deus, então veja o que é que vai acontecer com você. Os que sinceramente buscam o conhecimento da verdade e se esforçam em purificar a alma pela obediência, fazendo assim o que podem a fim de preparar-se para o conflito, encontrarão refúgio seguro no Deus da verdade. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei, é a promessa do Salvador. E veja que coisa linda, que promessa extraordinária. Mais fácil seria enviar ele, Jesus, todos os anjos do céu para protegerem seu povo, do que deixar a alma que nele confia ser vencida por Satanás. É mais fácil para Jesus enviar todos os anjos do céu no seu auxílio do que deixar você ser vencido por Satanás. E quando eu li isso aqui, sabe do que eu lembrei? Eu lembrei da ressurreição de Jesus. Você sabe quem é que estava lá no momento da ressurreição de Jesus? Aquela pedra estava selada ali no sepulcro e toda a guarda romana estava lá tomando conta, não era? Mas não eram só eles que estavam lá, você sabia? Sabe quem mais estava lá? Todos os anjos caídos, inclusive o próprio Satanás estava lá. 1/3 dos anjos criados por Deus, que foram expulsos do céu, estavam nesse momento todos lá. Sabe por quê? Estavam assim, agarrando, segurando aquela pedra, para que ela não fosse rolada, para que Jesus não ressuscitasse. Porque Satanás sabia que a ressurreição de Jesus seria a sua derrota definitiva. Todos eles estavam lá. O próprio Satanás estava lá. E você sabe o que foi que Deus fez? Quer que eu te conto o que Deus fez? Deus enviou ali umzinho só. Um único anjo, magnífico em poder. E quando esse umzinho só, esse único anjo chegou ali, sabe o que aconteceu com todo esse 1/3 de demônios que existem lá? Todos eles caíram assim, com a cara no chão, se esborracharam ali. Todos eles juntos não puderam suportar a glória e o poder de um único anjo de Deus, magnífico. E o anjo agora rolou aquela pedra e sentou em cima da pedra e cruzou os seus braços, como se ele estivesse desafiando Satanás e seus anjos e dizendo assim: eu quero ver qual de vocês vai ter coragem de vir aqui, me enfrentar e colocar essa pedra de volta lá no lugar. Só umzinho. Só umzinho. Mas qual é a promessa ali? A promessa não é enviar só um. A promessa é enviar todos. Todos. Aí, irmãos, os nossos olhos hoje estão assim. Nós não podemos enxergar as coisas espirituais. Se enxergássemos, sabe o que veríamos aqui nessa noite? Certamente viríamos inúmeros anjos malignos caídos por Satanás, tentando entrar por essas janelas, por essas portas, querendo arrancar o microfone da minha mão, querendo fazer acabar a força, parar com tudo, porque eles não querem que você ouça isso aqui, entenda isso aqui. Eles querem destruir a gente. Nós veríamos isso. Mas também sabe o que veríamos? Veríamos anjos do Senhor aqui, nos protegendo, nos guardando. Sabe por quê? Porque nessa noite você escolheu vir aqui e escolheu que você quer se estabelecer firmemente na palavra do Senhor.